Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas que se arrependem de ter exigido algo. Caso tenha um relato interessante, deixe em R/relatando. Não calcule a conta da mesa assim que receber o pedido, isso dificulta o controle. Entendi, chefe. Oi amigos, esse é o meu primeiro post no subreddit Malicious Compliance. Embora não seja tão emocionante e dramático quanto alguns dos que vi, queria compartilhar algo que aconteceu comigo hoje enquanto estava no trabalho. Informação: isso não aconteceu nos Estados Unidos, Europa ou Austrália. É na Ásia, não vou especificar onde, pois não é importante, só queria dar contexto para vocês. Para começar, sou uma estudante universitária, 23, trabalhando meio período no restaurante da minha tia para ganhar um dinheiro extra antes do ano letivo começar. Meu trabalho é bem simples, é um trabalho geral onde preciso anotar os pedidos das pessoas, enviar os pedidos para a cozinha, calcular a conta de cada mesa, lidar com os pagamentos e limpar as mesas. Em resumo, atualmente trabalho meio período como garçonete. Eu só estou aqui até o final desta semana porque consegui outro trabalho antes do início do ano acadêmico. Então eu pensei, por que não terminar esta semana para ganhar um pouco de dinheiro extra antes disso? Eu me dou bem com a maioria da equipe, todos os quais são cerca de uma década mais velhos do que eu, e esses indivíduos trabalham no restaurante em tempo integral. Há outro funcionário de meio período, 19, que trabalha aqui e ele vem trabalhar sempre que pode, já que também está estudando. Ele não apareceu por algumas semanas, então eu tive que resolver a maioria das questões de atendimento. Meus turnos durante a hora do almoço ficam particularmente movimentados, por isso, manter o fluxo de trabalho super suave é um ponto crucial deste post. Assim que as contas são pagas, as mesas precisam ser limpas imediatamente porque novos clientes começam a chegar e alguns insistem em serem sentados antes mesmo das mesas serem limpas ou enxugadas. Eu criei um sistema nas 3 semanas em que estive trabalhando aqui que funciona para mim e meus colegas. Ao receber os pedidos, eu sempre registro o número da mesa para que seja mais rápido caso outros clientes queiram pagar. Os clientes devem ir ao balcão de pagamento quando estiverem prontos para pagar, então esse sistema é muito mais eficiente do que deixar os pedidos acumularem e só calcular a conta quando os clientes estão prestes a pagar, o que resulta em filas maiores. Eu sempre faço questão de perguntar aos clientes se toda a comida chegou, se eles ficaram satisfeitos com a qualidade do pedido e se eles pediram algo que eu não tenha visto no pedido. Depois que eles verificam que seus pedidos estão corretos, eu vou cuidar das minhas coisas. Isso foi até que o outro funcionário de meio período me abordou mais cedo hoje. O ponto dele foi surpreendente, com certeza. Eu não sou o tipo de pessoa que briga ou discute, então, como ele estava tão insistente que minha maneira de fazer as coisas estava dificultando para ele acompanhar os pedidos adicionais em cada mesa, decidi deixá-lo fazer isso já que ele estava tão feliz em me dizer como fazer meu trabalho. Eu simplesmente sorri e acenei para ele, indo direto para os suprimentos de limpeza e pensando comigo mesma, você quer que eu pare de registrar os pedidos das pessoas? Claro, sem problemas. Por 1 hora ou 2, eu só recolhi os tickets, levando-os ao caixa e deixando-os acumular, conforme ele pediu. Quando eu percebia que os clientes se levantavam das mesas e iam para o caixa para pagar, eu corria para pegar os materiais de limpeza e começava a recolher os pratos para mostrar que minhas mãos estavam ocupadas e que eu não seria capaz de organizar as contas das pessoas. Deixei tudo para o meu colega de trabalho que tentou me dizer o que fazer e como fazer. Foi a decisão certa a tomar porque a fila que se formou, devido à insistência dele em mudar o sistema, serpenteava cerca de metade do restaurante, cheia de clientes esperando sua vez para pagar a conta. Uma vez que a hora do almoço tinha diminuído, sorri para mim mesma e voltei a inserir os pedidos das pessoas da maneira que sempre fiz. Meu colega de trabalho de meio período se aproximou de mim timidamente com novas adições aos pedidos existentes desde então. Coloque isso no meu cartão de crédito pessoal. Ok. Em 2000, fui contratado por uma empresa da indústria da construção. Em 2002, eles me pediram para ajudar a iniciar uma nova divisão da empresa. Eles são os proprietários e o gerente geral.
O gerente-geral deixou claro que não gostava de mim desde o meu primeiro ano. Ele fazia pequenas críticas, tinha uma atitude desrespeitosa, desdenhosa, etc. Depois de lançarmos a nova divisão e eu pedir permissão para criar uma presença na web, os proprietários adoraram a ideia, enquanto o gerente-geral me desprezou e disse: "É sua divisão, faça o que quiser." Minha divisão funcionava com um nome comercial diferente. Enquanto eu comprava o nome de domínio, pensei na empresa principal que não tinha presença na web. Eu verifiquei e alinhei os dois nomes comerciais reais e várias outras opções semelhantes para que eles tivessem alguma segurança de que seus nomes comerciais não poderiam ser retirados deles. Então, fui falar com o gerente-geral e pedi um cheque da empresa principal para pagar pelos nomes de domínio, mas ele me ignorou novamente, dizendo: "É a sua divisão, a sua linha favorita, faça o que quiser. Você tem um cartão de crédito. Gaste como qualquer outra coisa." Eu comecei a perguntar: "Tem certeza de que quer que eu coloque isso no meu pessoal?" Mas fui cortado bruscamente. Cerca de um ano depois, não me lembro exatamente quanto tempo, apareceu uma cobrança no meu cartão de crédito referente aos nomes de domínio da antiga empresa em que eu trabalhava. Como eram vários, o valor se destacou bastante. Eu liguei para verificar a cobrança e descobri que todos os nomes estavam registrados em meu nome. Cerca de 3 anos depois de ter deixado a empresa antiga, meu telefone toca e adivinha qual número aparece na tela? Sim, deixei ir para a caixa postal. A mensagem era da contadora pedindo para que eu retornasse a ligação. No dia seguinte, tentam novamente, mas eu deixo ir direto para a caixa postal. Após uma semana de mensagens que agora imploravam para que eu retornasse a ligação, eu retorno a ligação da contadora. Bom, a verdade veio à tona e a empresa principal finalmente decidiu criar uma presença na web e gastou uma tonelada de dinheiro para fazê-lo. Pense, catálogo online, página interativa, todas as coisas que esperamos agora, mas que eram alta tecnologia na época e estavam apenas entrando em realidade funcional. Eureka! Quando foram para colocar seu belo site no ar, seu nome exato já tinha sido registrado, bem como uma série de nomes semelhantes que eles poderiam ter usado se eu não tivesse pegado primeiro. O bookkeeper me pediu para liberar os nomes para eles. Eu disse que seria muito fácil de fazer. É uma questão simples de assiná-los, né? Eles concordaram, pois o construtor de sites deles os preparou para conversar comigo. Eu disse que ficaria feliz em entregar as chaves do reino a eles, mas queria algumas coisas em troca. Fui reembolsado por todas as despesas que tive até aquele momento para possuir os nomes de domínio. Recebi uma taxa de busca, isso os irritou, mas o que eu posso dizer? Eles me mandaram colocar os nomes de domínio deles no meu cartão de crédito pessoal. E o próprio gerente-geral teria que entregar o cheque. Aquela terceira exigência foi um ponto crucial, mas o senhor gerente teve que ceder. Eu não ia ceder, com certeza. O gerente-geral apareceu no lugar combinado, entregou o cheque e gritou comigo para que devolvesse os nomes de domínio deles hoje. Ele fez isso tão alto que as pessoas no café em que nos encontramos se viraram para olhar. Eu ri e disse: "Depois que o cheque for compensado, com certeza, sim." Ele se recusou e insistiu que eu transferisse imediatamente os nomes para eles, já que eu estava atrasando todo o show. Ao sair, eu sorri e disse: "A culpa é sua. Você me mandou colocar os nomes de domínio no meu cartão de crédito." Ele estava completamente furioso nesse ponto. Além disso, eu amo seguir o seu conselho para fazer o que eu quero, lembra? E eu estou fazendo. O cliente sempre tem razão. Cerca de 9 anos atrás, trabalhei em um serviço de alimentação em uma loja de varejo. Esse trabalho foi absolutamente horrível, pois eu era repreendido por qualquer coisa que fizesse. Se eu tirasse minhas pausas, repreensão. Se eu não tirasse minhas pausas, repreensão. Uma vez eu liguei dizendo que não poderia trabalhar por estar doente, com uma nota médica dizendo que minha doença era altamente contagiosa, mas mesmo assim levei uma repreensão. Essa foi a primeira vez que faltei, e dei aviso com 48 horas de antecedência.
A segunda, e última vez, foi para o funeral da minha avó, que havia sido negada minha solicitação de folga e acabei levando uma repreensão por isso. Qualquer desculpa que meu supervisor encontrava para me repreender, ele fazia. Como eu ainda estava no ensino médio na época, eu levei isso muito para o lado pessoal e assumi que eu tinha feito algo errado. Trabalhei lá por 2 anos, levando cada repreensão como uma oportunidade de aprendizado. No entanto, finalmente cheguei a um ponto em que reconheci que não era minha culpa, e a conformidade maliciosa começou. Nesse trabalho, haviam adicionais que custavam mais caro. Eu tinha clientes reclamando constantemente sobre não quererem pagar a mais, mas geralmente acabavam pagando e seguindo em frente. Um cliente, no entanto, se recusou a pagar pelo adicional, mas ainda o queria. Eu apontei para o cartaz que dizia que custaria mais, e tentei explicar educadamente que não podia dar a ele sem cobrar. Ele exigiu falar com meu gerente. Eu chamei o gerente, que na época era também meu supervisor de área. Cada dia havia um líder geral que se alternava, mas cada departamento tinha seu próprio supervisor. Vou chamá-lo de Bob. Bob era empregado especificamente pela loja de varejo. De qualquer forma, pensei que com certeza Bob iria me apoiar, já que ele conhecia as regras que eu tinha que seguir. Eu estava muito errada. Depois de ouvir o cliente, Bob começou a gritar comigo na frente dele, dizendo que o cliente sempre tem razão e você não é paga para discutir com ela. Dê a ela o que ela quer e não cobre nada por isso. Ele também informou ao cliente que eu seria punida por isso, e fui mesmo. A partir daquele momento, sempre que um cliente reclamava de ter que pagar por um adicional, eu não cobrava. Se eles exigiam os produtos de graça, alegando que não gostavam deles ou tinham tido uma má experiência no passado, eu dava de graça. Afinal, o cliente dizia que não deveria pagar por isso, então quem era eu para argumentar? Claro, o chefe queria dizer que eu não deveria argumentar a ponto de ter que chamar o gerente, mas ele não especificou e eu não queria ser escrito novamente, nem seguir uma política de faça como eu digo, não como eu faço. Não demorou muito para que as pessoas que trabalhavam na loja descobrissem que também poderiam obter os adicionais de graça se reclamassem, pois no momento em que faziam o pedido, tecnicamente eram clientes. Como cada adicional custava entre 60 centavos e $1, e a maioria dos clientes queria mais de um, a empresa estava perdendo em média de $2 a $3 por transação só com os adicionais, sem considerar os clientes que obtinham todo o pedido de graça. Claro, $2-3 não parece muito, mas foi o suficiente para chamar a atenção da minha supervisora de distrito, que chamarei de Ann. Ann era empregada pela empresa de serviços alimentares e seu trabalho era supervisionar as filiais que estavam dentro de lojas de varejo. Ann era muito legal e respeitava os funcionários que trabalhavam com sua empresa, independentemente de não serem empregados diretamente por sua empresa, como era o meu caso. Ela primeiro perguntou a Bob por que nossa localização parecia ser menos lucrativa do que outras, e menos lucrativa do que havia sido alguns meses antes. Ele tentou colocar a culpa em mim, dizendo que eu estava roubando da empresa dando itens gratuitos para meus amigos e colegas de trabalho. Entendendo quão séria era essa acusação, insistiu em falar comigo sozinha. Eu esperava ser demitida, mas ela me perguntou por que os lucros tinham caído. Eu expliquei a ela o que Bob tinha me dito sobre o cliente sempre ter razão, e como eu tinha sido escrito e não queria ser escrito novamente, então segui suas instruções palavra por palavra. Pela primeira vez desde o início deste trabalho, alguém tomou o meu partido. Ela concordou que não cobrar pelos complementos explicaria a perda que ela estava vendo e que a forma como Bob lidou com a situação foi antiprofissional e completamente contra a política. Quando Bob me acusou de roubar para se proteger, foi a gota d'água e eu pedi demissão com 2 semanas de antecedência. A hora percebeu como Bob estava me tratando e disse que eu finalmente estava me defendendo. Com minha permissão, ela mudou algumas datas para que meu último dia fosse uma semana antes, já que a escala ainda não havia sido escrita. Até hoje, a considero minha anja da guarda. Pouco tempo depois do meu último turno, meus amigos me informaram que Bob não trabalhava mais lá também.
Em ficou tão chateada com ele que ligou para o supervisor dele e iniciou uma investigação sobre seu comportamento. Como se constatou, eu não fui a única que ele escreveu sem um motivo legítimo. Eles também estavam incrivelmente chateados por ele ter causado uma perda desnecessária nos lucros. Ele não pôde me culpar por isso, já que foram suas palavras, e muitas pessoas corroboraram que ele havia dito mesmo a elas em algum momento ou outro. Eu fui apenas a primeira a obedecer maliciosamente seu pedido, trazendo seu comportamento à atenção de alguém em uma posição hierárquica mais alta que a dele. Ele foi demitido, efetivo imediatamente. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários, esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.